Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Em destaque neste vídeo, a supremacia de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, com Antônio Manuel Góes, Jorge Moraes e a insistência da CBF pela volta de público aos estádios. Ainda no Brasil, jornalistas da Globo têm números vazados e são ameaçados de morte por torcedores do Santos que defendiam Robinho. Aqui em Portugal, no futebol feminino, Sport e Famalicão lideram seus grupos na Liga Portuguesa da Primeira Divisão. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos começar o programa falando da Liga Portuguesa de Futebol Feminino Primeira Divisão. São 20 equipes nessa temporada 2020-2021, divididas em dois grupos de 10, o Grupo Norte e o Grupo Sul. No Grupo Norte, quem lidera a competição é o Famalicão, com 12 pontos ganhos. Venceu na última jornada o Boa Vista por 4-0. Já o Braga também tem 12 pontos ganhos, venceu por 8-0, uma goleada ao Gil Vicente na última jornada. Em terceiro lugar, o Condeixa empatou em 0-0 com o Fiaes, tem 7 pontos ganhos. Mesma pontuação do Valadares de Gaia, que empatou em 2-2 com o Albergaria. Já no Grupo Sul, o Sport tem 12 pontos ganhos, venceu por 3-1 ao Estoril. O Benfica também com 12 pontos ganhos, venceu por 3-1 ao Marítimo. O Damiense é o terceiro colocado com 9 pontos ganhos, 2-1 no Ouriense. E por fim, o quarto colocado, o Estoril, tem 7 pontos ganhos na competição, perdeu para o Sport por 3-1. 20 equipes, 4 equipes apenas de cada grupo se classificam, melhor dizendo, para a próxima fase, que será a fase de quartas de final dessa competição. Iremos acompanhar aqui dentro do PB Desporto. Mas vamos agora até Maceió, Alagoas, Jorge Moraes e a insistência da CBF pela volta de público aos estádios, hein, Moraes? Olá, estamos aqui de volta no PB Desporto para falar novamente sobre a insistência da CBF em que a torcida volte aos estádios de futebol ainda na temporada de 2020. A CBF, através da sua diretoria, está reunindo esta semana os dirigentes de clubes da primeira divisão e logo depois, claro que abrindo para a Série A, aí abre para a Série B, a Série C e a Série D também. Então o que é que está fazendo a CBF? Está reunindo primeiro com os dirigentes dos clubes. Depois vai fazer uma reunião com os dirigentes das federações estaduais, tentando juntar forças para convencer aos governos estaduais a liberação para a prática do futebol com a torcida em campo. O governo de São Paulo já disse que não concorda. O governo da Bahia também já disse que não concorda. Só que tem um detalhe: para abrir a torcida no estádio, a presença da torcida no estádio, tem que ser por unanimidade, tem que todo mundo aprovar a volta da torcida. Se somente um for contra, não vai ser possível o torcedor voltar ainda esse ano para acompanhar a participação de seus clubes nos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho ainda uma temeridade, como eu já disse em outros programas. Eu acho que o público ainda não deve voltar. Não tem como você criar um protocolo para fiscalizar se o torcedor está próximo, se está usando máscara dentro de um estádio de futebol. Mesmo que com a capacidade reduzida, alguns falando em 30%, outros falando em 50% da capacidade. Acredito que nesse momento, chance zero para que a gente tenha a volta do torcedor aos estádios de futebol. Vamos torcer para que isso ocorra somente em 2021, tá certo? Um forte abraço. Eu volto a qualquer momento aqui do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas.
E mais um fato lamentável no mundo do futebol, o caso dos jornalistas do Grupo Globo, como também da Bandeirantes, que tiveram seus números vazados em grupos de WhatsApp e torcedores do Santos passaram a fazer ameaças de morte a esses jornalistas. Um caso profundamente deplorável, tudo isso ligado ao caso Robinho, que foi condenado em primeira instância na Itália por violência sexual. Mesmo assim, foi contratado pelo Santos, que depois, diante da repercussão para lá de negativa dessa contratação, as matérias realizadas pelos jornalistas e também pelos patrocinadores ameaçando deixar o clube, rompeu o contrato com o jogador. Após isso, as ameaças, já que os jornalistas tiveram os números vazados, por parte de torcedores do Santos, inclusive ameaças de morte. Um caso absurdo. Jornalistas do Grupo Globo, a Ana Thaís Matos, jornalista, comentarista do Sport TV, assim como seus colegas, o Rodrigo Capello, que é especializado em negócios do esporte, e o Carlos Cereto, apresentador do programa Tá na Área. Além deles, a Marília Ruiz, do Grupo UOL, como também da Bandeirantes. Um fato lamentável, o caso já foi registrado na polícia especializada em crimes virtuais, e a gente espera que essas pessoas sejam condenadas, sejam realmente paguem pelo que fizeram. Vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes, falando com a gente sobre essa supremacia dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. De repente, a supremacia de treinadores estrangeiros sobre os medalhões nativos? Não tão de repente, porque vários de fora já tinham dado as cartas entre nós. O primeiríssimo aqui chegado foi o inglês Charles Williams, medalha de prata nas Olimpíadas de 1908 com a Dinamarca, 3 anos depois campeão carioca pelo Fluminense. O uruguaio Ramon Platero, em 1920, treinou o Flamengo e a seguir o Vasco da Gama, onde conquistou o Campeonato Carioca de 1923. Na sequência, treinou o Palestra Itália, atual Palmeiras e o São Paulo. O húngaro Dori Kurschner veio para o Flamengo em 1930, responsável pela valorização tática no futebol brasileiro. O uruguaio Ondino Vieira comandou o Expresso da Vitória do Vasco da Gama a partir de 1945, além de Botafogo, Bangu, Palmeiras e Atlético Mineiro. Ondino Vieira introduziu a formação tática 4-2-4 no Brasil. O paraguaio Ricardo Dias, com o rolo compressor no Internacional de Porto Alegre na década de 40, também levou o Sport Recife a ser nacionalmente respeitado e foi vencedor do Atlético Mineiro. Seu compatriota Fleitas Solis comandou o segundo tricampeonato carioca do Flamengo, de 53 a 55, onde permaneceu até 59, quando contratado pelo poderoso Real Madrid de Puskás e de Stefano. De volta ao Brasil, Solis dirigiu Bahia, Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. Treinador da Portuguesa Santista e do Jabaquara, em Santos, o argentino Firpo Núñez organizou a exitosa Academia do Palmeiras nos anos 60 e também, com sucesso, treinou Atlético Paranaense, Curitiba, Vasco e Cruzeiro. Refiro-me a esses treinadores estrangeiros, todos com respeitada passagem entre nós, para deplorar generalizadas avaliações desonestas, inclusive de parte da imprensa brasileira, em relação a outros mais recentes aqui chegados, com a óbvia exceção do português Jorge Jesus e sua fenomenal temporada no Flamengo. Ao desembarcar no ninho do Urubu para substituir o JJ, o único dos procurados pelo rubro-negro da Europa, a topar o desafio diante dos perigos da pandemia, depois de uma década vitoriosa nas comissões técnicas de Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, assessorando o badalado Pepe Guardiola, o catalão Domenech Torrent é alvo de generalizada e desonesta má vontade de seus críticos, embora numa temporada extremamente atípica tenha igualado na comparação de início de trabalho com o antecessor a mesmíssima estatística de vitórias, empates e derrotas. Dá para entender? Pelo visto, a patológica xenofobia sentou praça no futebol do Brasil, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. É de impressionar como, de repente, no Brasil, passamos a ter uma série de especialistas em esquema de jogo de forma mais direta no jogo de posição do treinador do Flamengo, o catalão Domenech Torrent. Ataques diários, permanentes nas redes sociais, do tipo você não sabe nada, você é apenas um estagiário, você está acabando com o Flamengo por parte de torcedores apaixonados, movidos apenas pela paixão, mas também de jornalistas, muitos deles experientes, com afirmações, com comentários sem nexo algum.
O ápice disso tudo veio com Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, um dos maiores jogadores do futebol mundial, quando em seu canal, dias atrás, afirmou que quem gosta de rodízio é churrascaria, numa clara alusão às mudanças promovidas pelo seu colega de profissão, Zico também é treinador, com passagens por vários clubes, seleção japonesa, ou seja, numa infelicidade total, num desrespeito a um colega de profissão, ainda mais quando o Torren claramente vem promovendo mudanças positivas. O Flamengo vem evoluindo claramente, como foi no último final de semana na vitória por 5-1 diante do Corinthians. 10 anos com Guardiola, com experiência enorme, passagens pelo Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique e como treinador recentemente nos Estados Unidos, mas tudo é deixado de lado quando a intenção é apenas criticar por criticar. Comente, dê sua opinião aqui nos comentários do canal PB Desporto, não só desse caso, dessas críticas ao Domênico Torren por parte do Zico e outros, mas também do caso Robinho, as ameaças de torcedores santistas aos jornalistas pelas matérias, enfim, feitas diante desse caso lamentável envolvendo o jogador Robinho. O PB Desporto vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima! Yeah.